Fisioterapia não serve para nada. Tá, há 5 anos, 10 anos, 1 ano que seja, com uma dor, com um problema, com uma disfunção, com um problema renal, com um problema hepático, e quer que numa terapia de 2, 3 meses tudo se resolva. Não é assim, pessoal. Olá, eu sou o Dr. Joaquim Ribeiro, da Clínica de Tratamento da Dor e Reabilitação Regenerativa. E eu quero falar um pouco sobre a minha pequena experiência clínica. Bom, eu tenho experiência na área de pesquisa experimental, a bioquímica especificamente. Então, fiz experimentos com suplementos e com análises de estresse oxidativo, e a minha linha de pesquisa sempre foi efeitos dos poluentes atmosféricos e como remediar essa situação. Mas o interessante é, aqui eu realizo a prescrição de medicamentos ortomoleculares associada à fisioterapia. O problema é que esse tópico de fisioterapia não faz efeito ou não me adiantou de nada, surgiu justamente porque não são poucos pacientes que chegam até mim dizendo isso. Eu fiz fisioterapia fiz 10 sessões de fisioterapia, não adiantou nada. Faço há 8 anos fisioterapia. Geralmente, as pessoas iniciam um tratamento muito tardiamente. A pessoa deixa agravar demais o problema, ao ponto de ir num profissional, ser medicado, fazer algumas poucas sessões de fisioterapia, amenizar o problema, mas não tratar de fato. O tratamento, ele é uma terapia. Tanto a medicação é uma terapia. Para quem não sabe, é terapia medicamentosa. Por quê? Porque tu utiliza num dia, depois no intervalo de tempo tu utiliza de novo aquele medicamento, dentro de um intervalo de tempo utiliza de novo, e assim os dias se passam até que completou um ciclo necessário para que aquela terapia medicamentosa fizesse efeito. A fisioterapia, assim como a psicologia, que utiliza recursos específicos, né, do curso para tratar de forma terapêutica, assim como a nutrição, tudo é uma terapia, até mesmo o exercício físico. É necessário uma constância, com progressão de carga, com periodicidade, com intervalo. Tudo é uma terapia. Tá? Então, se não for respeitado os intervalos, a frequência, a intensidade, não vai fazer efeito, nem o melhor dos remédios. E aí as pessoas chegam aqui dizendo, eu já fiz fisioterapia durante muito tempo, mas elas estão aqui para uma consulta diferente. Tá? Até porque quem chega até mim, chega porque já foi por vários profissionais especialistas de várias diferentes áreas e nunca conseguiu tratar adequadamente, nem com as melhores infiltrações que existem. Praticamente a pessoa precisa andar à base de analgésicos e opiáceos. Para quem não sabe, opiáceos são medicamentos analgésicos extremamente fortes, tá? Derivados geralmente da morfina. Enfim, muitas vezes esses pacientes fazem uso crônico de medicamentos, uso constante de medicamento. E para tratar uma coisa acaba prejudicando outra. Sabemos que o uso crônico de medicamentos é extremamente tóxico. Tá? Falo isso pois sou doutor em bioquímica e fisiologia geral. Então, sei quais são os efeitos colaterais de um medicamento. E quando eu prescrevo antes, a minha consulta consiste também em questionar meu paciente com relação a todos os medicamentos que ele utiliza para saber o que eu posso prescrever que não vai interagir com o que ele já toma, tá? Ou o que eu posso prescrever para substituir o que ele vem tomando, na intenção, claro, de ir reduzindo a necessidade de drogas fortes, como medicamentos sintéticos, substituindo por outros medicamentos mais naturais, junto com terapias manuais, como fisioterapia. Então a pessoa está há 5 anos, 10 anos, 1 ano que seja,
com uma dor, com um problema, com uma disfunção, com um problema renal, com um problema hepático, e quer que numa terapia de 2, 3 meses tudo se resolva. Não é assim, pessoal. Não é assim. Tenham conhecimento desde o início do problema que quando surgiu o primeiro sintoma já deveria ter sido procurado o profissional adequado. E eu antecipo, o fisioterapeuta, por exemplo, ele é um profissional de primeiro contato. Tu não precisa ir num médico para depois ser encaminhado ao fisioterapeuta. O médico, imagina essa estrutura. Isso é um fragmento da coluna, tá? É um recorte da coluna. Nenhum medicamento vai atuar aqui se essa coluna estiver fora do lugar, estiver subluxada, estiver rotada, estiver com alguma desidratação de disco. O máximo que vai acontecer é tomar um analgésico para diminuir a dor, um anti-inflamatório para diminuir a inflamação causada pelo atrito das facetas, tomar alguns lubrificantes articulares, medicamentos que atuam como lubrificantes articulares para melhorar a condição, mas nada vai botar a tua coluna no lugar, a não ser uma terapia física. Tá? Isso é crucial que se entenda. Tá? A terapia medicamentosa é extremamente importante quando aplicada durante o tempo necessário, porém sem abuso. Tá? É importante que tu procure, primeiramente, o fisioterapeuta. Se ele achar necessário, ele vai te encaminhar para aquele especialista que ele não consegue tratar. Ele não vai ficar contigo te iludindo. Tá? É antiético fazer uma coisa dessa. Ele vai te encaminhar para um profissional adequado. E esse profissional, se ele não te encaminhar para a fisioterapia também, existir essa dualidade, ele é um péssimo profissional, pode procurar outro. Porque a fisioterapia e a medicina têm que caminhar juntas. A prescrição de medicamentos, assim como bons hábitos alimentares, e nisso entra a terapia ortomolecular, bons hábitos alimentares fazem parte da terapêutica. Então, vamos dizer que tu passou 10 anos caminhando de uma forma errada, se sentando de uma forma errada, precisou passar a vida trabalhando na frente de um computador todo inclinado, e aí quer que uma fisioterapia resolva em 2 meses, em 3 meses, em 10 sessões, isso é inviável. Quem vai determinar o número de sessões e se isso é possível é o fisioterapeuta. Assim como quem vai determinar a terapia psicológica vai ser o psicólogo, o nutricionista, a sua alimentação. Cada profissional dentro da sua área. Aqui eu tenho uma certa facilidade, porque eu atuo com a terapia ortomolecular na suplementação e prescrição de alguns medicamentos, atuo com a fisioterapia, né, junto com a doutora Jéssica, na parte de reabilitação física e cardiovascular, atuo também na modulação da dor através da acupuntura e nos processos inflamatórios através da ozonioterapia. Então, quer dizer, eu busquei por recursos que pudesse abraçar o meu paciente de uma maneira mais ampla. Porque quem chega aqui, como eu disse, já passou pelo clínico, passou pelo traumatologista, pelo cardiologista, pelo endocrinologista, passou por vários profissionais, passou já por por fisioterapeutas, passou por psicólogos, passou por nutricionistas, já fez exercício físico com educadores físicos, enfim, passou por todos antes de finalmente vir num lugar que busca o equilíbrio disso. Mas poderia ter evitado isso, sim. Poderia ter evitado isso no primeiro sintoma. Tá? Existem condições que tu consegue tratar e curar. Existem condições que a terapia consiste em não piorar. Só não piorar já está de bom tamanho. Imagine você com uma coluna cervical aqui no pescoço, as vértebras diminuindo o seu espaçamento, os discos intervertebrais desidratando, os nervos comprimindo, tu já está sentindo dormência nos dedos, que começou lá há muitos anos atrás, algum formigamento na cervical, começou um pouquinho de perda de força, dores nas articulações dos braços, dificuldade de realizar um movimento, aí tu procura um profissional, aí tu procura alguém. Não, né? Quando começou o primeiro sinalzinho de dor, já tinha que ter procurado. Assim tu consegue tratar em tempo hábil. Agora, a pessoa passa 5 anos, precisa trabalhar, às vezes não tem recurso,
precisa realmente sempre estar realizando o mesmo movimento que causa o problema. Aí a pessoa toma um analgésico, toma um anti-inflamatório e vai empurrando com a barriga. Essa é a realidade de todos. Passou a vida inteira empurrando com medicamento, com anti-inflamatório, ia num profissional, ia no outro profissional, sempre era a mesma coisa, toma um glicocorticoide, faz uma infiltração, toma um analgésico, um anti-inflamatório e não trata o problema, a causa. Então, chega na fisioterapia e quer que a fisioterapia em meses faça milagre. Infelizmente, a fisioterapia vai impedir que piore, vai impedir que tu perca o movimento da cervical para baixo, ou daqueles nervos que estão comprimidos e que irradiam para os braços e tu perca a função dos braços. Então, só nisso já tem que ficar feliz, tá? Porque demorou demais para começar o tratamento. Existem condições assim. Um paciente oncológico, a gente sabe qual é o fim dele. E, no entanto, agradece cada dia que passa por ele ter mais um dia de vida. E os medicamentos e as terapêuticas todas, olha, terapêuticas todas vão ter uma finalidade, prolongar a vida desse paciente, a qualidade de vida dele. E muitas vezes a fisioterapia precisa fazer isso. Não é a vontade do profissional, é a necessidade. Certo, pessoal? Então, por favor, compreendam que quanto antes iniciar o tratamento, melhor. E respeite o seu fisioterapeuta, porque ele sabe, mais do que qualquer outro, biomecânica, que é como os ossos, os músculos, os tendões se locomovem, se mexem dentro do corpo. Mas realmente eu fico muito chateado quando alguém vem numa consulta de terapia ortomolecular e após ser feita toda a consulta, toda a anamnese desse paciente, a coleta de todas as informações, ele sai com uma prescrição para fazer um manipulado, para tomar X ou Y medicamentos. E aí depois de um tempo ele deve voltar, ele diz, consultei o endocrinologista que falou diferente, consultei o nutrólogo que falou diferente, consultei. É muito importante buscar várias informações, eu concordo, acho extremamente importante. Busque por diferentes opiniões, sempre. Tá? Isso faz bem, é a sua saúde. Cada pessoa tem o direito de escolher com quem quer ser tratado. Mas, faça um exercício de pesquisar qual é o conhecimento. Eu sei que é difícil fazer isso, mas qual é a base de conhecimento daquele profissional que está lhe atendendo? Eu sou fisiologista. E fisiologista é quem fez doutorado em ciências fisiológicas. Logo, existe uma série de conteúdos, uma série de outras disciplinas que envolvem a farmacologia, bioquímica, toxicologia, inúmeras outras, biologia molecular, dentro do curso de doutorado em ciências fisiológicas. Então, quer dizer, ninguém melhor do que um doutor para saber o que é relevância científica, pois ele defendeu uma tese, defendeu uma dissertação no mestrado, defendeu uma tese de doutorado, realizando testes matemáticos e estatísticos para comprovar, por A mais B, que aquele resultado ele é significativo, ele tem relevância científica. Então, ele está sempre embasado na ciência. E aí, se um outro profissional diz o contrário, é uma questão de bom senso. Tá? Busque por artigos científicos e faça uma avaliação do que tem mais peso, se são os artigos científicos ou a palavra de um especialista. Tá? Então lembre que a sua saúde, quem cuida é você, mas tu te consultas com outra pessoa que é para preencher brechas do conhecimento que tu não tem. Certo? Para isso que serve uma consulta. Senão não faz sentido fazer a consulta. Certo, pessoal? Então, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até mais.